Olá, bom dia. A reforma da Previdência é com certeza um dos assuntos mais comentados ultimamente. Mas você sabe exatamente o que diz essa reforma? O que ela vai alterar? O que ela vai manter? O que ela traz de benefício? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o doutor Marcos Adriano Ramos Fonseca, na verdade o juiz Marcos Adriano Ramos Fonseca. Bom dia. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Vamos falar sobre reforma. Primeiro, ela ainda está tramitando no Congresso. Na verdade, ela ainda nem começou a tramitação, está na Comissão de Constituição e Justiça, não é isso? Justamente. O primeiro passo da tramitação da PEC 09/2019 é justamente a designação de um relator na Comissão de Constituição e Justiça. E o processo está paralisado, já que as lideranças deliberaram por aguardar o envio do projeto relacionado aos militares para que ambos sejam apreciados juntos. Você falou esperar a reforma dos militares, porque os militares, em primeiro momento, os militares e bombeiros, que também são militares, né, estavam fora desse projeto maior, né? Eles teriam uma regra específica ou eles ficariam completamente de fora, obedecendo às regras que eles já tinham? O compromisso da Presidência da República é enviar um projeto específico aos militares que contemple algumas alterações. O conteúdo ainda não foi informado ao público e a gente espera que ambos tramitem conjuntamente, já que se trata de uma verdadeira criação de um novo sistema previdenciário. É a criação de um novo sistema, não é simplesmente uma reforma de alguns pontos do que já existe? Ao meu ver, é a maior reforma constitucional da história recente do Brasil, né? Desde 1988, que não se tem tantas alterações, principalmente da própria substância do sistema contributivo, né? Porque um dos projetos é justamente, após a aprovação da PEC, ser instituindo um novo sistema previdenciário baseado na contribuição individual. Seria uma espécie de poupança, né? Cada um contribuiria para si mesmo. Seria uma espécie de previdência individual, particular? Praticamente, ela vai se dar através de capitalização. Cada um vai contribuir, aqueles servidores públicos que ingressarem no serviço público após a aprovação da PEC e aqueles trabalhadores que se filiarem ao regime geral após a aprovação dessa emenda constitucional, eles vão ter um sistema totalmente diferente do que hoje existe atualmente. O senhor falou que os que ingressaram, então vamos falar de uma coisa aqui. Quem já está no serviço público, de alguma forma está imune a essas mudanças ou não necessariamente? Não necessariamente. Eu acho que é o grande desafio dessa reforma assumir um compromisso de equalização, de racionalização das despesas, né? A maior afirmação é de que há um déficit previdenciário, que isso impacta nas contas públicas, porém as alterações que estão sendo sugeridas, ao nosso ver, enquanto Associação de Magistrados do Maranhão, nós entendemos que algumas alterações vão ser severas, vão acabar comprometendo o próprio dinamismo da sociedade. Por exemplo, os trabalhadores rurais, eles vão ter algumas alterações no seu sistema previdenciário, especialmente relacionado à própria contribuição, porque atualmente o trabalhador rural que trabalha em regime de economia familiar, ele não contribui financeiramente para o sistema e passará a contribuir. Todo mundo vai passar a contribuir, todos, né? Não interessa todos, qual seja o seu ramo de atividade. Justamente. Se é no campo, se é na cidade, tanto faz. Tanto faz. Na sua opinião, doutor Marcos Adriano, qual é assim, o ponto mais, se houver um ponto mais polêmico, que ele muda mais completamente tudo que já existe? Ao meu ver, a maior mudança é relacionada ao regime próprio de previdência social, né? É o caso dos servidores públicos. O maior impacto vai ser relacionado aos servidores. Um exemplo, a questão da idade mínima. Atualmente, a idade mínima para os homens é 60 anos, para as mulheres 55. Para os professores, há uma redução de 5 anos e os policiais também. Pelo projeto, a idade mínima vai passar 65 anos para o homem e 62 para a mulher. A professora, que aposentaria com 55 ou 50, vai se aposentar com 60. Então, o maior impacto vai ser para essas categorias específicas de servidores públicos, especialmente para as mulheres, que vão passar a contribuir por um período maior para que possam obter
o benefício previdenciário. Quer dizer, para a mulher a situação está um pouquinho mais complicada. Com certeza. Isso aí está gerando justamente um debate que eu acredito que a sociedade tem que se interessar por esse tema, porque o impacto é imediato a partir da aprovação da PEC e também vai ter efeitos futuros, porque essa idade mínima foi estabelecido um critério de aumento progressivo da idade mínima de acordo com o aumento da expectativa de vida. Ah, meu Deus do céu. Então, o que me preocupa é porque, atualmente, a expectativa de vida do brasileiro já é 75 anos, segundo o IBGE. E a PEC está trabalhando com uma expectativa de 65 até 2022. Então, quando chegarmos em 2022, a expectativa de vida vai ser maior. Que o pessoal está vivendo mais. Então, vamos aumentar essa idade e deixar esse pessoal trabalhando. Quer dizer, à medida que aumenta a qualidade de vida, com isso, a expectativa de vida também vai aumentar a idade mínima para essa aposentadoria. Justamente. Então, vai acabar que o trabalhador, que hoje tem uma segurança jurídica de saber qual o tempo de contribuição e a idade mínima para se aposentar, ele vai acabar entrando numa ciranda sem ter a plena convicção de qual idade ele vai ser permitido o benefício. É verdade, gente. Depois disso, então, a gente não vai ter a sensação, a segurança, vamos dizer, Justamente. de ter uma idade pré-determinada para aposentadoria. Porque se a expectativa de vida aumentar assim a cada 5 anos, vamos dizer assim, a cada 5 anos muda também a idade de aposentadoria. E Justamente. Aí a gente fica. Justamente. A proposta de emenda também tem uma peculiaridade que é justamente tirar do texto constitucional todas as normas gerais sobre previdência social. O que isso significa? Hoje, para aprovar uma emenda constitucional, são 2 votações em cada casa legislativa com 3/5 dos votos. Você vai permitir a alteração previdenciária a partir da PEC através de lei complementar, que tem um trâmite muito mais simplificado do que uma emenda. Claro. Então, isso, ao mesmo tempo que o mercado está exigindo essa alteração para dar uma confiabilidade maior às contas públicas e ao próprio Brasil no cenário nacional e internacional, isso vai criar para aqueles que contribuem, que é justamente o povo, o trabalhador, vai criar uma insegurança. Então, a que preço isso? Então, é algo que preocupa a todas as categorias públicas, até porque vai se tornar desinteressante ser servidor público. Porque hoje o servidor, a maior garantia que ele tem é justamente a estabilidade, a certeza de ter um benefício previdenciário ao final de um período de contribuição e, de certa forma, isso vai se tornar desinteressante. Pois é, está mudando muita coisa para o servidor público, só fugindo um pouquinho desse assunto, além da previdência, também a estabilidade no emprego, porque agora mudaram as regras de demissão de um funcionário público, isso é bem mais fácil, né? Sim, isso já vinha numa emenda constitucional anterior, mas foi aprovada a legislação que permite uma espécie de avaliação periódica. E o servidor, mesmo estável, ele está sujeito a perder o cargo caso não cumpra algumas metas traçadas pela legislação vigente. Então, essa estável está assim, essa estabilidade está meio entre aspas, Com né? certeza. Ela já não está tão há uma flexibilização, não é uma estabilidade, né? tão estável, não, né? Justamente, há uma flexibilização que, de certa forma, enfraquece o serviço público. Ok, então nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui na nossa conversa, vamos tomar um cafezinho e a gente volta já já para continuar falando sobre essa reforma da Previdência. É só um minutinho, eu volto já já. Estamos de volta aqui para continuar conversando sobre a reforma da Previdência e sobre os impactos que isso pode causar na nossa vida. Tem uma regrinha de transmissão, tem um período de transição. Por exemplo, eu sou funcionária pública, já estou lá há muito tempo, estou perto de me aposentar. O que muda para mim? Olha, pela PEC que está no Congresso Nacional, existem 4 regras de transição. Mas, basicamente, tudo se resume na alteração da idade mínima, que para os homens passa a 65 anos de idade, para as mulheres 62 anos de idade, e também o estabelecimento de uma regra de pontos, que atualmente não existe, né? É a conjugação da idade com o tempo de contribuição. Então, um exemplo, eu sou servidor público desde maio de 2003, eu entro numa regra de transição da PEC, da Emenda Constitucional de 41 de 2003.
eu me aposentaria com 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. Com a alteração, imediatamente a minha idade mínima vai aumentar para 65 anos. Então, para as mulheres, isso vai ter dois impactos. Primeiro, a mulher está perdendo muito nessa história dessa reforma. Perde muito porque vai aumentar a idade mínima de 55 para 62 e também perde porque vai aumentar o tempo de contribuição. Então, uma servidora pública que tenha ingressado no serviço público a partir de janeiro de 2004, ela, para se aposentar com 100% da aposentadoria, ela vai ter que contribuir durante 40 anos. Então, isso significa que uma pessoa que entrou no serviço público com 25 anos de idade, uma mulher com 25 anos, se aposentaria com 55 anos de idade, com 100% da sua remuneração. Para que ela alcance esse mesmo 100%, ela vai ter que contribuir até os 65 anos de idade. Não tem ninguém que esteja, assim, uma categoria, uma situação em que a gente esteja isento. Por exemplo, quem é funcionário público e que já tem a isenção, já recebe de volta o imposto, a contribuição. O abono de permanência. O abono de permanência, é isso o nome certo. Quem já recebe esse abono de permanência, de alguma forma está livre dessas regras? Não. Os únicos que vão estar isentos da emenda constitucional são aqueles que já estão aposentados, ou os pensionistas, ou aqueles que ainda estão no serviço público e já completaram todos os requisitos para pedir aposentadoria. Os requisitos vigentes agora. Hoje, justamente. Quem é já a questão do todos... chamado direito adquirido. Ah, entendi. Então, mas não são tantos assim, né? Porque a maioria se aposentou. Mas, de qualquer forma, vai ter um impacto relacionado ao abono de permanência. Hoje, o abono de permanência corresponde ao valor da sua contribuição previdenciária. No entanto, pela PEC, esse abono de permanência ele pode ser reduzido. Então, um exemplo, as alíquotas de contribuição, que atualmente são 11% para os servidores públicos, elas vão variar de 7,5% a 22%. Então, alguns servidores, algumas categorias vão ser altamente impactadas, especialmente carreiras relacionadas a atividades mais de Estado, digamos, o Judiciário, o Ministério Público, as defensorias, a advocacia pública, ela vai ter um grande impacto porque quase todas essas carreiras recebem uma remuneração mais elevada. E o que hoje contribuiriam com 11% vão passar a contribuir com até 22% da sua remuneração. Isso vai causar um impacto, quase um efeito confiscatório, né? Porque junto com a contribuição previdenciária, você ainda vai pagar o imposto de renda. Então, o servidor público, ele não tem como fugir. Pois é, isso que eu estava pensando aqui. Para onde que a gente foge nessa situação? Justamente. Não tem para onde ir, não tem nem uma tabuazinha de salvação aí nesse oceano? Não tem. Lamentavelmente não tem, porque o sistema é de contribuição obrigatória. Então, o que é importante é justamente a gente despertar para esse tema, os servidores públicos, todas as carreiras, os trabalhadores rurais especialmente também, devem se interessar, as associações, os sindicatos, né? Mesmo, né? Porque eu percebo atualmente que nesse momento está muito frio, né? Ninguém comenta, ninguém se preocupa. Mas então a gente pode pensar assim, está muito frio do lado dos servidores, mas também está muito frio do lado do governo, né? Essa indecisão em ter essa frente de trabalho dentro do Congresso para mobilizar todo mundo para uma votação, também está meio enfraquecida, não está? Justamente, né? A gente vive um momento de transição política, né? Um novo governo, uma nova forma de dialogar com o Congresso Nacional. Isso necessita uma condução efetiva, uma condução firme por parte da Presidência da República, mas também uma reflexão por parte dos parlamentares, especialmente neste momento os deputados federais. E nesse ponto eu acho bastante relevante que os deputados federais da bancada maranhense fiquem bem atentos, porque o nosso estado ele é uma população eminentemente rural, né? E especialmente nos interiores, nas pequenas cidades, grande parte da subsistência do município é oriunda de benefícios previdenciários. São os idosos que sustentam muitas famílias. E justamente serão os idosos que vão arcar com uma certa dificuldade que vai ser criada para a concessão de benefícios. Então a gente não pode pensar que no afã, no desejo de diminuir o déficit previdenciário, você tolher direitos. Isso não pode ser tolerado, o judiciário vai estar atento,
e especialmente quanto essa população mais carente, que, por exemplo, o benefício de prestação continuada, né, o chamado BPC, para aquelas pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, que atualmente é de um salário mínimo para os idosos, ele vai ser reduzido para R$400. Então, olha o impacto numa família. Menos da metade, justamente, né? Menos da metade, fora uma série de requisitos que estão sendo criados que vão dificultar o acesso aos benefícios. Isso, com certeza, vai impactar na economia do estado do Maranhão e dos estados que não têm um desenvolvimento econômico tão efetivo. Aí o senhor disse, o judiciário tem que estar atento, sim. O judiciário tem que ficar atento, a população tem que ficar atenta, tem que pressionar seus parlamentares. Com essa mobilização, se houver essa mobilização de todas as pontas, vamos dizer, o senhor acredita numa possibilidade, vou botar entre aspas também, uma possibilidade de alguma mudança nesse projeto? Eu acredito sim, até porque na forma como foi redigida a PEC, é bem nítido o conteúdo economicista, né? A gente percebe que quem redigiu o texto, a alteração constitucional, foram pessoas, profissionais da área econômica do governo, e isso faz com que a gente mude a própria diretriz do sistema previdenciário, porque a Previdência Social, ela compõe a chamada Seguridade Social, e a base da Seguridade Social é justamente o bem-estar do povo e a justiça social. Então, através da Previdência... levava em conta só o fator econômico, justamente, né? A nossa tradição brasileira é justamente de um estado de bem-estar social. E a nova PEC, ela vai se distanciar desse aspecto. Vai criar um sistema eminentemente contributivo, matemático e atuarial. Ou seja, tem que haver um equilíbrio. Logicamente, nós concordamos com a necessidade do equilíbrio. Defende isso, claro. Nós entendemos, inclusive, que é necessário uma alteração das regras previdenciárias, mas não tão drástica quanto está sendo proposto. A ponto de comprometer a qualidade de vida de muita gente, né? Justamente, o impacto é bastante significativo. Por exemplo, no Maranhão, nós temos, as estatísticas aí comprovam que grande parte da população, ela sobrevive justamente de benefícios sociais e benefícios previdenciários. Então, a economia pode ser comprometida com tudo isso. Eu imagino que o aumento de pedidos de aposentadoria deve estar crescendo a cada dia, né? Com certeza, porque todos estão nessa insegurança. Então, aqueles que já têm direito à aposentadoria, especialmente também aqueles que têm direito a pensões previdenciárias, que é ao meu ver, a grande alteração vai ser nas pensões, em que hoje, atualmente, as regras, elas permitem você ter acesso a uma pensão de aproximadamente 80% a 70% do valor recebido em vida, vai chegar numa perspectiva criada pela PEC a 36%. É, meu pai do céu. Então, uma família que foi sustentada, aquele trabalhador que contribuiu a sua vida inteira, 30 anos, 35 anos de contribuição, ao falecer, ele vai acabar inviabilizando a própria continuidade da sua própria família. É verdade, vem de 70% a 80% para 36%, menos da metade, menos da metade, porque o valor máximo vai ser 60% para as pensões previdenciárias. Então, só chega a 100% aquelas famílias em que houver um cônjuge e 4 filhos. Na realidade atual do Brasil, as famílias são diminutas, são 2 filhos, um filho. Graças a Deus, para sustentar com essa pensão, né? Graças a Deus, porque se for 4 filhos para sustentar com a pensão, já não vai dar. Diminuta, né? Se tiver 3 e essa pensão for cortada para menos da metade, aí a coisa pega um pouquinho. E um outro impacto, hoje a pensão, se você tem filhos, né, o cônjuge sobrevivente mais os filhos, à medida em que os filhos completam a idade máxima, o valor do filho passa para a mãe, para o cônjuge sobrevivente. Pela alteração constitucional que está sendo proposta, esse valor não vai ser mais repassado. Então, à medida em que os filhos completam 21 anos ou 18, extingue o percentual correspondente àquele filho. Então, a mulher, que geralmente é a mulher que é a pensionista, né? O homem, a tendência é falecer antes que a mulher. Então, a mulher vai ter um impacto significativo no seu equilíbrio familiar. Quer dizer, hoje então só está protegido quem já cumpriu todas as regras vigentes até agora. Até agora. Mesmo que não se aposente, ele não pode mais ser atingido. Não será atingido. Não será atingido. Isso, de alguma forma, isso pode
afetar como consequência a realização de concursos públicos? Porque quando você faz um concurso público, você está pensando no que a gente falou ainda agora, naquela estabilidade financeira, naquela estabilidade previdenciária, na estabilidade, vamos dizer assim. E por isso todo mundo corre atrás de um serviço público. Com certeza. Esses concursos podem perder esse interesse todo? Com certeza, eu acho que o grande impacto vai ser justamente em tornar desinteressante ser servidor público, já que hoje o servidor ele se aposenta com uma renda bem próxima daquilo que ele contribuía na atividade, né? E a partir da nova emenda, quem ingressar no serviço público só vai poder se aposentar até o limite do teto da Previdência do regime geral, que é R$ 5.839. Então você vai contribuir com valor a mais, mas não vai ter direito à integralidade. Você vai contribuir com valor a mais e vai receber um valor a menos. Justamente. Então isso pode ter um impacto que eu não vejo nenhuma justificativa na PEC, que é justamente, hoje o sistema ele é sustentado por quem está na atividade. Isso. Na medida em que você torna desinteressante ingressar no serviço público, você está fazendo com que não tenha quem contribua. Então pode gerar um desequilíbrio, né, no sistema contributivo também, né? Só uma última pergunta. Essa PEC, do jeito que ela está, do jeito que ela foi colocada para votação, ela segue um modelo já vigente em algum outro ponto do mundo? Não, o Brasil nesse aspecto, o projeto é nacional, original. Eu particularmente reconheço que são regras extremamente complexas. São 66 páginas, só para você ter uma ideia, são 66 páginas o projeto. Ele traz alterações significativas, tanto no regime vigente, quanto na criação de um novo regime. Então, um outro ponto que é importante frisar, para aqueles que recebem, são trabalhadores ou servidores, e recebem o abono PIS/PASEP, o abono PIS/PASEP que hoje é pago para aqueles que recebem até 2 salários mínimos, uma alteração também proposta dentro desse projeto é justamente reduzir o teto para recebimento do abono para 1 salário mínimo. Só aí vai ter um impacto em quase 90% dos beneficiários do PIS/PASEP. Olha, assim, quanto mais a gente conversa, mais a gente se surpreende, né? Eu não vou ler essas 66 páginas, sabe? Porque eu vou ficar com medo de tanta coisa que a gente vai descobrir. Mas é bom a gente ficar sabendo, claro, informação é sempre uma arma. Então é bom a gente ficar sabendo de tudo que está acontecendo, do trâmite, como é que está, até para a gente poder, de alguma forma, se mobilizar. Se a população se mobilizar, se os parlamentares se mobilizarem, se o judiciário também fizer a outra parte, acho que a gente vai ter uma força bem poderosa para, eu não digo barrar, mas pelo menos modificar alguns pontos que não beneficiam ninguém, né? Com certeza. A expectativa é justamente essa, que a população se interesse pelo tema, isso impacta na vida de todos nós, sejamos contribuintes do sistema previdenciário ou aqueles que têm a expectativa de um dia receber um benefício, seja pensão ou aposentadoria. O impacto é bastante significativo nas vidas de todos nós, e até porque a perspectiva de futuro é justamente de haver maiores restrições. Com toda certeza. A magistratura, é importante destacar que a Associação dos Magistrados do Maranhão e a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, estão atentas, já existem comissões temáticas para acompanhar a tramitação da PEC, apresentaremos algumas sugestões de alteração aos parlamentares, e temos a convicção da sensibilidade do governo federal e especialmente dos parlamentares de que é necessária a reforma, sem dúvida alguma, mas não tão drástica como está sendo proposta. Ok, então nós vamos aguardar os próximos capítulos desse acontecimento, não é uma novela, é um acontecimento mesmo que mexe com a vida de todo mundo, para saber o que vai ser decidido, o que os parlamentares vão decidir, com a nossa ajuda, claro, sempre, né? Mas, doutor Marco Adriano, muito obrigado pela sua participação. A gente vai conversar muito mais ainda à medida que esses capítulos que eu falei vão se desenrolando. A gente vai conversando aqui para esclarecer a população, Com certeza. Eu parabenizo a iniciativa da Assembleia em trazer um tema desse, justamente no momento que é necessário se aquecer esse debate, e eu percebo esse pioneirismo da Assembleia Legislativa, e a Associação de Magistrados está à disposição para participar desse debate. Pois então se prepare para a gente conversar mais, viu? Porque esse tempo, quanto mais o senhor fala, mais o senhor me surpreende, eu já fico até com medo de perguntar. Mas muito obrigada e bom dia para o senhor. Muito obrigado.
Bom dia para você também, que apesar do tema um pouquinho ruim assim de manhã, né, é bom sempre a gente ficar informado. Já como eu falei, informação é uma arma poderosa e a gente tem que estar sempre atento ao que acontece com a nossa vida, o que pode mexer com a nossa vida. E só para lembrar, essa conversa toda fica à sua disposição no nosso site. Você pode acessar a hora que você quiser e nos seguir nas nossas páginas nas redes sociais, porque todos os dias eu vou estar aqui esperando você às 8h30 da manhã com muita informação sempre. Tchau!